Amém. A paz do Senhor, amados irmãos. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito é o Senhor. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Você vai abrir no capítulo 15. E Deus certamente Ele quer falar contigo esta noite. Se precisar, nós temos salinha aqui do lado. Tem lá pessoas e tem lá um local de brincadeira. Queridos irmãos, quero desde já dizer a você que está nos visitando, seja bem-vindo em nome de Jesus, e que você, aqui é a casa do Senhor para você adorar o Senhor e ouvir uma palavra que Deus tem para você. Então, você fez a melhor escolha nesta noite de domingo, estar aqui na casa do Senhor. Capítulo 15, os versículos 22 e 23, irmãos, Deus, antes de lermos, Deus quer te falar o porquê de algumas coisas, ou o porquê de certas coisas acontecem na tua vida, e nesta noite é para que essas coisas deixem de acontecer e você receba a bênção de Deus na sua vida. Você quer que eu repita? Deus quer te falar o porquê certas coisas estão acontecendo com você. Tá? Então você precisa dar uma mudada na tua vida. Precisa acabar com essas coisas. E é o que o Senhor vai te falar nesta noite. Vamos ouvir a palavra. Diz a palavra, versículo 22 do capítulo 15 de 1 Samuel. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, ser rebelde, rebelião é ser rebelde, é como o pecado de feitiçaria. É a mesma coisa de eu estar no centro de macumba. É a mesma coisa de eu estar consultando uma cartomante. É a mesma coisa de eu estar lendo um horóscopo. Mesma coisa, irmãos, é o que a palavra está dizendo. Quando eu sou rebelde, eu estou, mesma coisa. Não, mas não vou no centro de macumba, pastor. Está sendo rebelde? É a mesma coisa. A palavra está afirmando aqui. Porque a rebelião, o ser rebelde, é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação, o que é ser obstinado, irmãos? Obstinado é quando eu sei que aquilo está errado e eu mesmo assim continuo fazendo. Aí vê o que é que Deus diz? Que a obstinação é como o pecado de idolatria. E o culto a ídolos do lar. Porque visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Até aqui, irmãos. Ser obstinado. Sei que aquilo é errado e vivo praticando aquilo.
É a mesma coisa de você estar prostrado diante de uma imagem de escultura, diz a palavra. É a mesma coisa de você estar diante de um ídolo. Querido, a minha vida material, emocional, psicológica, minha vida física só será boa, só será abundante se minha vida espiritual estiver organizada. Se minha vida espiritual não estiver organizada, você pode vir e ser crente e vir para a igreja, vou exagerar aqui, de domingo a domingo, se houvesse culto todos os dias, e nada disso está te adiantando de alguma coisa. Tua vida espiritual tem que estar organizada para que a tua vida física, material, emocional, psicológica seja uma bênção. Tem que ter vida espiritual organizada, irmãos. Porque o espiritual obrigatoriamente determina o que acontece no material, no físico, no emocional. Se tua vida espiritual está desorganizada, o alto, o sublime, o Senhor que está no seu santo trono, tu tens pouca importância a Ele. Logo, o porquê de tua vida material, física, emocional, psicológica não está dando certo. Porque só vai dar certo quando o alto está organizado para a tua vida, irmãos. Primeiro vem as coisas do alto, para depois vir as coisas de baixo. O contrário, irmãos, não é verdadeiro. Primeiro não vem as coisas de baixo, vem as coisas de cima, as coisas do alto. Foi por isso que Jesus, entre muitos outros textos, ele diz: ouça, sem mim nada podeis fazer. Não tem como, irmãos. Outro texto, disse o Senhor, capítulo 6 de Mateus, versículo 3:3: coloca em primeiro lugar as coisas do céu na tua vida, e só assim as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, nós temos aqui um texto que vai falar de dois personagens, e eu quero que você, nesta noite, eu e você, venhamos sair daqui abençoados para tomá-los como exemplos para nossas vidas. Primeiro é o personagem, um homem chamado Saul. E o segundo é o personagem, um homem chamado, um jovem chamado Davi, irmãos. O que eles têm diferente um do outro é que Saul, ele desorganizou-se na vida espiritual. Ele era organizado na vida espiritual, mas aí no caminhar, por isso a palavra de Deus, irmãos, nos diz: vigiai e orai. Você tem que vigiar. E Saul tem uma vida espiritual organizada, mas desorganizou-se. E o que ele tem de diferente para Davi é que Davi tinha uma vida espiritual organizada. Você vai ver o que é que acontece. Queridos, quando eu tenho uma vida espiritual desorganizada, primeiro que Deus, irmãos, e eu louvo esse Deus maravilhoso. Você acha que eu pego pesado com você? Você acha, querido? Eu lhe digo com todas as letras que não pego, não. Quem pega pesado com você é Jesus. Ou não? Porque ele falou: você quer me seguir?
Então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele não quer que você ande de todo jeito, de todo modo, ou como diz o ditado popular, Maria vai com as outras. Eu tinha um amigo, eu digo tinha porque nunca mais eu vi, e nós nos convertemos basicamente juntos. E eu frequentava a igreja da fé e ele frequentava a igreja congregacional. E eu perguntei, o que é a igreja para você? Ele respondeu, a igreja é um lugar social. Ele só tinha a visão da igreja como um lugar social. A igreja é o hospital de Deus para a tua vida. Aqui se muda caráter, aqui se muda personalidade, aqui se muda vidas, aqui se aprende a andar com Deus. Se você quiser. Também se não quiser, nem Deus vai te forçar a tu andares com Ele. Nem Deus, irmãos. Porque Deus te quer mudado pelo que você permitiu. E isso vem o caráter da espontaneidade. Porque Deus não quer ninguém seguindo a Ele forçado, a pulso. Ele quer que você seja um voluntário para servi-lo em espírito e em verdade. Deus, irmãos, começa pesado, irmãos. Deus começa pesado, querido. Quando Ele diz aqui, porque ser rebelde, foi o caso de Saul. Ser rebelde é igual ao pecado da feitiçaria. Foi o caso de Saul, irmãos. É o Senhor falando. Se você é rebelde àquilo que eu te digo, aquilo que te ensino, aquilo que eu estou aplicando na tua vida, logo é a mesma coisa que você está vivendo na prática da feitiçaria, diz a palavra. E se você é obstinado, sabe que Deus não se agrada daquilo, mas continua fazendo, Deus te diz que você é a mesma coisa de estar diante da adoração de uma imagem de escultura, de um ídolo. Está aí na tua vida. Queridos, quando eu tenho uma vida espiritual desorganizada, vai acontecer duas coisas comigo. Obrigatoriamente. A primeira, eu vou perder. Não tenho como ganhar. Porque com Deus não se brinca. A palavra diz lá em Gálatas, porque tudo que o homem semear, isto ele também colherá. Eu vou perder, irmãos. Obrigatoriamente eu vou perder. Eu posso estar no melhor dos níveis, ter as melhores coisas, e dizer como falaram ao construir o Titanic, nem Deus afunda. Você pode estar na melhor posição e dizer, rapaz, eu cheguei aqui, nem Deus me tira mais daqui. Deus te derruba de cima e faz você cair embaixo, faz você perder, irmãos. Saul era naquela ocasião o rei, o chefe, aquele que na instância máxima da posição não tinha outra posição maior do que a dele. Era o rei Saul. Mas vê o que a Bíblia diz, irmãos, no versículo 28 aí do capítulo 15. Porque Saul tinha uma vida desorganizada espiritualmente. A palavra de Deus diz: então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Quando minha vida espiritual é desorganizada, até o que eu tenho, Deus vai tirar. E graças a Deus, diga assim, não precisa repetir minha palavra não, estou dizendo conjecturando. Quando tirar, você diga, Senhor, obrigado porque tu tiraste, porque tu corrige o filho a quem amas. Fique triste não, agradeça, porque se você continuar com o que tem, se tu não estás andando com o Senhor obstinado, rebelde,
com o que tu tens, se continuar, continua também rebelde e obstinado. Primeira coisa, está com a vida espiritual desorganizada, querido, vai perder. Você pode estar no mais alto dos altos, está cheio, dinheiro no bolso, seja como for, vai perder, meu filho, porque quem manda é o Senhor, porque Ele é o Senhor de tudo. Perde, irmãos. E Deus lhe deu a sentença a Saul. Segundo, irmãos, sabe qual é a melhor coisa na tua vida? Eita, que coisa linda, eu gosto desse Jesus, irmão. Sabe qual é a melhor coisa na tua vida? Que não se compra isso. Isso se adquire. A melhor coisa na tua vida é a tua honra. É a tua credibilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu tenho minha vida espiritual desorganizada, logo eu serei desonrado. Eu serei, irmãos, humilhado por causa da minha vida espiritual desorganizada. Vê o que acontece, irmãos, com Saul. E eu quero te dizer uma coisa importante, porque o propósito dessa mensagem é que nesta noite tua vida espiritual se organize e as bênçãos de Deus venham sobre tua vida. Esse é o propósito, irmãos. Diz o versículo 30, irmãos, do capítulo 15. Observa. Então disse Saul: pequei. Olha o que ele pede, irmãos, a Samuel: honra-me, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Saul estava vendo claramente que não tinha mais honra, mas o que tinha era desonra, falta de credibilidade. Isso era notório e visível. Quando minha vida espiritual é desorganizada, acabou, irmãos. Eu não tenho honra. Quando você passa no lugar por aquilo que você está fazendo de errado diante do Senhor, porque quando eu estou falando de vida espiritual desorganizada, óbvio, irmão, se está desorganizado em cima, aí tu estás andando certinho embaixo. Eu nunca aprendi essa equação espiritual, irmãos. Ela não está escrita na Bíblia. Para que eu seja um homem de Deus, eu tenho que estar com minha vida espiritual organizada em cima, irmãos. Logo, eu estarei com minha vida boa nas partes de baixo. E quando eu falo parte de baixo, se chama vida física, vida material. Saul estava arrasado, irmãos. E o que é que ele queria, queridos? Deixa eu te ensinar uma coisa que a Bíblia ensina. Deus não quer que você viva de aparências. Pastor, eu tenho vindo à igreja, coloco minha Bíblia debaixo do braço, já me batizei, tomo santa ceia, faz tudo direitinho, né, meu irmão? Como manda o figurino ou o manual cristão. Deus não quer que você viva de aparência. Saul, meu irmão, quando minha vida espiritual está desorganizada, falta a minha honra, a credibilidade. Saul neste momento queria viver de aparência. Disse a Samuel: só por hoje, agora, só nesse momento, anda comigo aqui, para que os anciãos e o povo de Israel te veja aqui do meu lado. Querido, Deus não quer que você viva uma vida de aparência, mas uma vida genuína diante da presença dEle. Glória a Deus. Porque não adianta, irmãos, eu colocar minha Bíblia debaixo do braço, vir aos cultos, estar louvando o Senhor, estar sendo crente, fui batizado, tomo minha ceia, mas quando passo por aquelas portas, eu não sou a mesma pessoa que estou aqui dentro. Sou outra pessoa.
Aí você está vivendo de aparência. E Deus rejeita a aparência. Ele aceita o interior. É o coração quebrantado, irmãos. Aí então o porquê de algumas coisas. O porquê de determinadas tristezas. O maior valor na tua vida é tua honra, irmãos. Ser honrado. Talvez você não tenha R$1 no teu bolso, mas você tem a tua honra. E a tua honra é o maior valor que Deus te dá. Ter vida espiritual desorganizada é sofrer, é cair, é estar sendo humilhado. E agora eu quero te falar quando eu tenho uma vida espiritual organizada. Como eu disse, o texto que lemos, ele vai falar tanto de Saul como vai falar de Davi. Esse exemplo de Saul eu só devo tomar para aprender, para não cair, porque senão eu vou perder, irmãos. A Bíblia diz: se tu não fores fiel no pouco, também no muito tu não vais ser fiel. E a Bíblia diz que pela infidelidade, até o que eu tenho vai ser tirado de mim. Quando minha vida espiritual está organizada, queridos, para ela estar organizada, eu devo lembrar, em primeiro lugar, é que, olha o que eu vou lhe dizer, independe da minha posição aqui nessa terra. O que eu quero contrastar aqui, irmãos, é falar que Saul era rei e Davi apenas um guardador de ovelhas. Porém os dois, um lá em cima, o outro lá embaixo. No entanto, quem tinha a vida espiritual organizada era o guardador de ovelhas. Não que o rei não pudesse ter a vida espiritual organizada, irmãos. Mas o que está sendo dito é que independente da tua posição, você pode ter tua vida espiritual organizada. Se você senta nessa cadeirinha, se você é apenas um servo do Senhor, se você lá fora é apenas um servente, teu emprego é apenas varrer, limpar, isso não importa. A tua posição, independente dela, Deus te chama a ter uma vida espiritual organizada na presença dele. Porque aí sim as coisas vão acontecer para teu favor, ou em teu favor. Quando eu tenho a vida espiritual organizada, irmãos, o Senhor fala aqui no versículo 1 do capítulo 16, o seguinte. Ouça o que diz esse texto. Disse o Senhor a Samuel, capítulo 16, versículo 1. Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Olha o que Deus diz agora, irmãos. Enche o teu chifre de azeite e vem, porque eu vou te enviar à casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Quando eu tenho a vida espiritual organizada, irmãos, o primeiro a contemplar e aceitar é o Senhor, é Jesus na minha vida. Ele vai lá e vê o meu coração. E para eu ter a vida espiritual organizada, significa então que os valores do alto eu estou preservando na minha vida. Porque Jesus é a frase que constantemente estamos repetindo aqui na igreja. Jesus é o melhor para mim. Se Jesus é o melhor para mim, eu vou querer andar fazendo a vontade dele. E o próprio Deus, irmãos, ele vai lá e sonda o coração. Por isso não tem como você se esconder dele. Ou você anda na presença dele com um coração puro,
Ou pense você ou eu que vou me esconder dele. Veja o que ele está dizendo aqui a Samuel. Vai, vou te mandar à casa de Jessé. O que é que o Senhor está dizendo, irmãos? Eu tenho sondado, Jessé tinha 8 filhos. Eu tenho sondado que há um dentre eles que me ama, que me obedece, que busca a minha face. Há um ali dentre os filhos de Jessé que me estima, que zela andar na minha presença, que apesar de ser jovem, mas é um homem que quer me agradar. Ele via isso na vida de Davi. Deus é o que vê, irmãos. Não tem como eu me esconder. Quando os meus valores são do alto, é porque minha vida espiritual está organizada, irmãos. E eu lhe digo uma coisa, ouça o que eu vou lhe dizer. Segura o que eu vou te dizer, irmãos. A vida cristã, ela é regida por termômetros. Quando eu não tenho prazer de vir à igreja, você quer que eu pegue mais pesado, irmão? Ainda? Quando eu só vou à igreja dia de domingo e olhe lá, porque me dá mais vontade de ficar assistindo Faustão, Silvio Santos, Eliana, seja lá o que for, do que vir à igreja. É porque tua vida espiritual está desorganizada. Você sabia disso? Você só vem aos domingos e vem a pulso. O direito à tua vida espiritual para surgir no teu coração o desejo de vir à casa do Senhor. Quando minha vida espiritual está organizada, surgem termômetros, irmãos. Tenho vontade de ir à igreja. Tenho prazer de estar na casa do Senhor adorando e louvando o nome dele. Tem outra coisa, irmãos? Quando tua vida espiritual está organizada, uma pessoa chega perto de você e conversa com você. Sabe o que é que flui de você? Águas vivas. Porque as águas do Senhor estão transbordando na tua vida. E essa pessoa começa a querer estar perto de você. A unção de Deus está na tua vida. Está fluindo, irmãos. Quando você conversa alguma coisa, é Jesus. Não, Ele é Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é Deus. Quando a vida espiritual está desorganizada, irmãos, a conversa, o diálogo, os assuntos, é tudo menos Jesus. E quando aparece uma vez lá, outra acolá, e olhe lá. São termômetros. Querido irmão, tenha a tua vida espiritual organizada, querido. Não seja um crente de aparência. Isso não serve de nada. Jesus não te chamou para isso. Te chamou para ser verdadeiro diante da presença dele. Daí, irmãos, os resultados, quando eu tenho minha vida espiritual organizada, são 3. Podia estar citando até mais, mas vou citar só esses 3. Primeiro, Deus, Ele, mediante o que eu possa passar na minha vida, o primeiro resultado quando minha vida espiritual está organizada é que Ele vai me honrar diante das pessoas. Assim como quando está desorganizada vem a desonra e a vergonha, quando está organizada vem a honra, irmãos. Sabe o que foi que aconteceu? Quando Samuel chegou ali na cidade de Belém e comunicou a Jessé o propósito de sua vinda, ele disse: disse no ouvido de Jessé, que não podia divulgar: eu vim ungir um dos teus filhos rei. Por isso, consagra a todos e vamos fazer uma grande festa. Jessé ouviu a mensagem. Ele tinha 8 filhos. Daí ele, irmãos, deixou Davi lá no campo com as ovelhas e apenas consagrou 7. O que dá, irmãos, para ver claramente é que Davi era aquele homem num seio familiar, o rejeitado,
aquele que a gente diz assim, não, ali ninguém tem, Deus não tem nada com aquela pessoa não. Davi é aquela pessoa que foi colocada de lado, e aquele momento não era um momento para ele, mas quando minha vida espiritual está organizada, o próprio Deus é que vai honrar a minha vida, irmãos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Até porque você não precisa de ser honrado por ninguém. Você precisa ser honrado pelo Senhor na tua vida, irmãos. Foi esquecido, irmãos. Foi rejeitado. Mas vê o que acontece no versículo 5. Acabei de citar, santifica a parte final do versículo. Santificou ele, Jessé, a seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Mas ficou um fora, irmãos. Foi rejeitado. Procura ter tua vida organizada, espiritual, e tu vais ver o que Deus vai fazer na tua vida. As rejeições, as humilhações vão se transformar em honra para a tua vida, irmãos. Segundo, querido, quando eu tenho minha vida espiritual organizada, Deus me tira de baixo para colocar em cima. Por mais que você tente, se você estiver desorganizado espiritualmente, por mais que você tente, você não consegue. Mas quando você está organizado, você não pode ter nada, não ter capacidade, ser pequeno, não ter dinheiro, recursos, mas Deus te pega de baixo e coloca em cima, irmãos. O versículo 11, queridos, diz assim a palavra do Senhor. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Davi estava apacentando ovelha. Oh, acabaram os teus filhos? Não, tem um que está apacentando ovelhas. Quando tu tem a tua vida espiritual organizada, Deus te pega de baixo, coloca você em cima. E o contrário é verdadeiro. Está desorganizado, Deus te pega de cima e coloca embaixo. Você entende o porquê de determinadas coisas? Tenha cuidado, querido. Deus naquele momento estava pegando Davi de baixo e colocando em cima. Uma função, um propósito, uma bênção grande na sua vida. E terceiro, irmãos, quando eu tenho minha vida espiritual organizada, Deus tem projetos para a minha vida. Querido, entende uma coisa, meu amado. Para de andar de todo jeito e anda na presença do Senhor em espírito e em verdade. E só então as coisas acontecerão em teu favor, meu irmão. Deus vai te honrar. Deus vai te pegar de baixo e colocar em cima. E por fim, Deus, porque você está com a vida espiritual organizada, Jesus está em primeiro lugar para você. Deus tem projetos na tua vida, irmãos. E sabe uma coisa, irmãos? O camarada cursa uma faculdade, mas quando ele sai de lá não tem certeza de ficar empregado. Passou 4, 5 anos. Ele lutou por um projeto e quando termina não conseguiu realizar aquele projeto. Estou estimulando quem faz faculdade, não, ao contrário, faça e estude, porque isto é bom para a tua vida.
Mas os projetos que esse mundo constitui não tem a certeza de que vai acontecer. No entanto, os projetos de Deus para a tua vida, fique certo, no tempo ele vai acontecer, meu irmão. Desde que você tenha a sua vida espiritual organizada. Deus tinha projeto para a vida de Davi, irmãos. E o projeto de Deus foi torná-lo rei. E sabe o que é que acontece? Para você perceber o quanto é bom ter a vida espiritual organizada, Davi foi o melhor rei que existiu na nação israelita. E através dele, ele tornou-se parte da linhagem, descendência para o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Toda a Bíblia se ecoa o nome de Davi. Quando o cego Bartimeu, sentado à beira do caminho, ouviu que Jesus passava, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque Davi era conhecido como um homem de Deus. Porém, o nome de Saul na Bíblia é pouco citado. E quando se cita, como ponto negativo. Amado, querido, você quer que Deus te honre, te abençoe, que tenha projetos grandiosos para a tua vida? Organiza a tua vida espiritual. Quando saíres por esta porta, saia com um propósito de endireitar o que está troncho lá fora, de consertar diante do Senhor os defeitos que estão sendo praticados lá fora, mesmo que doa, mesmo que você sofra, até porque Jesus falou que tem que tomar a cruz, e cruz é sacrifício. Então, irmãos, quando você sair, comece a endireitar, e daí tua vida vai começar a se organizar, e o Deus Todo-Poderoso vai fazer grandes coisas na tua vida. Para de estar vindo para a igreja, vem para a igreja, sai da igreja, vem para a igreja, sai da igreja, e é a mesma pessoa, não muda em nada. É a mesma, os mesmos pensamentos, as mesmas palavras, as mesmas conjecturações. Para com isso e organiza a tua vida espiritual, porque isto é uma deficiência e um termômetro que mostra que você está na igreja, mas você não está com a vida espiritual organizada. E aí, meu irmão, não adianta de nada. Endireita-te diante do Senhor e tu vais ver o que Deus vai fazer na tua vida. Vamos ficar de pé, irmãos. Se Jesus, irmãos, não estiver sendo honrado, eu posso passar por lutas, irmãos. Mas quando eu ando e o meu propósito é agradar o Senhor, acabou, querido. Não tem lutas que possam derrubar a minha vida, que o Senhor coloca a sua mão. Lembra-te, mais do que ser crente, mais do que vir à igreja, é ter a vida espiritual organizada. Jesus, não faço isso por causa dele, vou para ali e não vou para aquele outro lado por causa dele. Me diga, irmãos, Deus revela, viu? Não vai brincar com Deus não, viu? Deus revela. Você acha que ninguém está vendo? Porque não há nada oculto que não venha a ser descoberto. Cuidado como tu andas na presença do Senhor. Se com o coração íntegro ou se apenas de aparência. Porque Deus revela as coisas.
Mas isso não é para você ficar chorando não, nem triste. É para você se alegrar e entender que esse Deus te ama e quer fazer o melhor na tua vida. Vamos orar, em seguida eu quero te fazer um precioso convite. Obrigado, Jesus. Talvez seja uma palavra dura para os nossos ouvidos. No entanto, tua palavra diz que como um pai ama o filho e o corrige, assim tu nos ama e nos faz ouvir tua palavra, para que entendamos a essência e não nos prendamos a valores que não levam a lugar nenhum, tais como só basta vir à igreja, mas andar de forma errada, continuar no erro, porque o feio não erra. Aleluia. O feio é continuar no erro. O feio é continuar entristecendo o espírito que habita na tua vida. Por isso, abre os teus olhos, porque o arrependimento faz você voltar, faz com que Deus restaure a tua vida, traga de volta os sonhos, realize os propósitos. Obrigado, Jesus, por esta noite. Trabalhe no coração de tua igreja, das vidas que aqui estão, para que andem diante de ti. Obrigado nesse momento que cadeias sejam quebradas em nome de Jesus, grilhões se quebrem em nome de Jesus, e toda prisão do inimigo, com ideias, com pensamentos malignos, caiam por terra em nome de Jesus. Senhor, vivifica a tua palavra através do teu Espírito, trabalhando, porque tu conheces a cada um que está aqui dentro, cada vida. Por isso trabalha, Jesus. A igreja continua orando, e eu quero lhe convidar nesta noite, você que está com desejo no coração, já vem até de alguns dias, para entregar a vida a Jesus. Se você quiser, levante sua mão, porque nós queremos orar por você, para que Deus nesta noite faça uma transformação na sua vida. Você está alegre com Jesus? Amém. Vai ficar mais alegre se quando você passar por essas portas, organizar a tua vida espiritual. Querido, quando chegar a tua bênção, lembra que tu tem um pastor para dividir ela contigo. Lembra-te de mim quando tua bênção chegar. Abre teus olhos em nome de Jesus e para de andar de aparência. Ou você é, ou você não é. Deixa Jesus trabalhar na tua vida, te abençoar e ser uma mulher de Deus, ser um homem de Deus. Vamos encerrar o culto e em seguida a bênção apostólica. Grande tu és, Jesus, amado e querido. Nos alegramos por esta noite abençoada, em te louvar e te agradecer pelo Deus bondoso que és, soberano, Deus de graça e de misericórdia. Obrigado, que a semana do teu povo seja abençoada. Abre portas, trabalha, Jesus, porque a tua marca na nossa vida é o teu amor por nós. Tu nos ama muito, não tem explicação o teu amor. Por isso tu falas como falastes esta noite. Não é falar com raiva, nem com desdém, nem com desprezo, mas é falar porque tu nos ama, Jesus. Abençoa a tua igreja. Nunca deixe de ter tua água aqui dentro, Jesus. Porque no dia que faltar tua água aqui dentro, eu
sou o primeiro, eu não vim mais para aquilo, Senhor. Mas que sempre tenha tuas águas, para que nós a bebamos e cresçamos para a tua glória. Obrigado. A bênção apostólica, irmãos. O Senhor te abençoe, Ele te guarde, te leve em paz para a tua casa. E aquilo que você precisar durante esta semana, o Deus, se você colocar teu joelho no chão, Ele vai abrir a porta para você. Por isso, não deixa de orar. Tranca-te no teu quarto e clama ao Deus vivo que olha. Ele te abençoe, Ele abre a porta, te leva em paz, abençoe tua família, tua vida, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos, dê a paz ao seu irmão. Jesus lhe abençoe, querido.